Boa noite. Hoje é 11 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A vitória da direita nas novas eleições constituintes chilenas no domingo 7 de maio acendeu um sinal amarelo para os partidos sul-americanos de esquerda. Foi a segunda má notícia eleitoral colhida pelo campo progressista em poucos dias. No dia 30 de abril, no Paraguai, o Partido Colorado, de identidade conservadora, havia conseguido eleger seu candidato, Santiago Penha, para presidir o país. A próxima batalha presidencial será em outubro, na Argentina, e as chances do peronismo se manter no governo são bastante discutíveis, com os vizinhos imersos em uma grave crise econômica e social. Além dos argentinos, também irão às urnas em 2023, entre as nações sul-americanas, a Colômbia, para eleições regionais, e novamente os chilenos, para o referendo da nova Constituição. No ano seguinte, em 2024, será a vez da sucessão presidencial no Uruguai e na Venezuela, além do pleito municipal no Brasil. São batalhas relevantes para a política da região. Para analisarmos esse cenário, hoje teremos a participação de Iole Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A partir de 2023, pela primeira vez na história, as 5 maiores economias da América do Sul passaram a ser governadas por partidos de esquerda e centro-esquerda: Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. A derrota constituinte no Chile e o cenário desfavorável na Argentina podem indicar que a segunda onda vermelha ou rosa, ao gosto dos fregueses, a cor da onda, poderia estar em apuros e já estar ocorrendo um novo movimento pendular em favor das forças de direita? Com a palavra, Iole Ilíada. Boa noite, Breno, Rose, Jones. Boa noite a quem nos assiste, agora ao vivo. E também cumprimento aqueles que nos assistirão em qualquer momento do dia, na versão gravada. Gosto de registrar isso, porque é verdade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente já, de alguma maneira, começou a conversar sobre isso na semana passada, né? E naquela ocasião prevaleceu uma posição que eu ainda abraço, que é a de que é muito cedo para uma afirmação dessa natureza. Uma afirmação de que o que aconteceu no Paraguai e também a derrota na eleição para a Constituinte chilena já poderiam ser tomados como um sinal de uma contraofensiva, porque foi assim que nós chamamos a anterior, de uma contraofensiva de direita no continente. Mas, sem dúvida, são sinais amarelos que devem ser lidos de forma muito cuidadosa, com muita atenção pelos governos da região, né? Eu acho que é um momento de tirar lições do que está acontecendo. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui o que está acontecendo, mas eu quero chamar atenção para o fato de que, de saída, em todos esses
cada um desses países que você citou tem processos muito particulares, né? Mas o que há, em geral, tirando a Venezuela, porque justamente nós estamos falando de um processo no qual os governos de esquerda foram substituídos por governos de direita, ou em alguns casos, como no caso colombiano, sequer haviam entrado naquela primeira onda. E agora nós estamos vivendo uma volta de governos de esquerda, ou no caso colombiano, né, pela primeira vez a chegada de um governo de esquerda àquele país, à frente daquele país, é importante que se veja que esse movimento contraditório, ele tem muitas semelhanças, excetuando o processo venezuelano, muitas semelhanças. E eu destacaria, para o início dessa nossa conversa, o fato de que, em todos esses lugares, há a ascensão de uma ultradireita que não havia, pelo menos como fenômeno, como manifestação de um fenômeno político importante no ciclo anterior. E essa ultradireita tem empurrado os governos de esquerda para serem eleitos, fazerem alianças mais amplas. E essas alianças têm incluído, né, no seu campo, uma direita ou representantes de uma direita que pode não ser neofascista, mas que é neoliberal. E que isso tem acarretado uma série de dificuldades para esses governos de esquerda, na medida em que, em maior ou menor grau, e eu espero que nós tenhamos tempo para desenvolver esse raciocínio inicial, em maior ou menor grau, eles têm se visto na contingência de enfrentar uma correlação de forças nem sempre favorável, dificuldades maiores ou menores naquilo que se começou a chamar de governabilidade, mas tem optado, talvez a pretexto ou pela justa razão de enfrentar essa ultradireita, tem optado por, de fato, constituir governos de conciliação com os interesses desses outros setores que também o apoiam. E eu acho que esse tem sido um calcanhar de Aquiles dos nossos governos. Então, para resumir a minha resposta, que eu espero poder desenvolver depois, já que estamos falando de um fenômeno que é muito complexo, não acho que devemos tomar como início de algo que é inexorável, mas devemos tomar como sinal de alerta, e para mim o principal alerta está nisso, quer dizer, como enfrentar de fato as circunstâncias nas quais esses governos foram eleitos, que não são as melhores do mundo, que não são aquelas que nós gostaríamos. Insisto, isso é diferente para cada país, mas, no geral, não são circunstâncias nas quais a gente nada de braçada. Então, qual é a melhor maneira de enfrentar? De forma conciliadora ou tentando tensionar com a relação de forças? Com a palavra, Rose Martins. Boa noite, Breno. Boa noite, Iole. Boa noite, Jones. Boa noite, audiência do Ópera. Olha, acho que a Iole fez uma analogia boa quando ela falou sobre sinal amarelo, né? Tanto para os outros países, para além da Argentina e do Chile, desses sinais que a política interna da Argentina e do Chile estão emitindo para a nossa integração regional, tanto para os outros países, e aqui eu incluo, claro, o Brasil. Acho que os caminhos, tanto no Chile como na Argentina, de uma política morna e de enfrentamento que são diferentes, dadas as características de cada um desses países, das características políticas, econômicas e das forças sociais, mas que esses líderes foram eleitos prometendo mudanças estruturais, mas governaram de uma forma muito morna, de uma forma até fria, não encarando de frente, evitando alguns debates, e aí ele também falou um pouco disso, dessa conciliação, se esse é o caminho. Eu acho que o que está acontecendo nesses dois países, sem dúvidas, emite esse sinal amarelo de que é preciso de refletir qual vai ser o futuro né, dos demais governos progressistas da região. Esses governos vão caminhar naquele processo que já estava sendo mais ou menos desenvolvido de integração regional, como isso vai ser levado adiante. Acho que não é um sinal bom, né? Acho que tanto do ponto de vista da política interna como da política externa, do Chile mais, acho que a gente vai poder falar sobre isso também, de como a política externa do Boric,
mas acho que foram governos que não mostraram resultados, optaram por uma via muito morna, não mostraram resultados, e agora vão colher frutos. A gente torce que não, claro, mas vão colher frutos de ver a extrema-direita mais forte nos países e aí ter uma virada na região, não uma virada total, porque a gente tem outros países, claro, mas que mesmo assim ressoam de uma forma muito negativa. Com a palavra, Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite, Oli. Boa noite, Rose. Boa noite, Breno. Boa noite a todo o público do Ópera. Veja, eu vou repetir o que eu falei também na semana passada, seguindo a trilha de Oli. Eu sou contra essa noção de onda progressista, porque eu acho que ela acaba juntando coisas que são bem diferentes, né? O Emi Sader, ele criou uma mitologia que ele definiu a onda progressista como governos caracterizados pela prioridade na política social e pela integração latino-americana. Isso é mentira, porque ele coloca num bolo, por exemplo, o governo Lula, que não teve prioridade nenhuma em política social, se pagou 10 vezes mais de juros da dívida pública do que no Bolsa Família, durante os 8 anos de Lula, então não dá para chamar isso de prioridade. Além disso, junta coisas que são bem diferentes. O governo Chávez e o governo Evo foram governos que mexeram nas relações de propriedade, que operaram nacionalizações de recursos estratégicos de setores que propiciavam maior renda na economia. O governo Bachelet, o governo Lula e outros foram governos que se caracterizaram com a política de neoliberalismo progressista, ou social-liberalismo, não mexeram em absolutamente nada nas relações de propriedade, nas relações de produção, inclusive na apropriação do orçamento público, né? Ainda que durante, por exemplo, os governos petistas ou durante o governo Bachelet se tenha dado uma atençãozinha maior à política social, isso não mudou a repartição do bolo orçamentário, do fundo público, né? De tal sorte que entre o governo Bachelet e Lula, exemplos de neoliberalismo progressista, e o governo Evo e Chávez, exemplos de reformismo, você tem meio termos, né? O governo Rafael Correa no Equador, os Kirchner na Argentina, o Mujica no Uruguai, que fica ali mais ou menos no meio termo. E essa tal segunda onda progressista, ela tem elementos que, com exceção do Gustavo Petro, e aí seguindo também o caminho da Ioli, a Venezuela é um caso à parte, mas com exceção do Gustavo Petro, são governos todos social-liberais, que estão afundados em políticas de austeridade e que se propõem a repetir a mesma fórmula do começo do século, só que em condições geopolíticas e econômicas globais que não são favoráveis. Porque vamos lembrar que essa tal de primeira onda progressista aconteceu num momento de boom das commodities, de aumento substancial do preço dos produtos primários exportadores que essas economias produzem e exportam, uma atipia na história do capitalismo mundial, né? Em que o preço dos produtos primários subia muito mais do que o preço dos produtos manufaturados. Isso possibilitou certo nível de crescimento econômico, geração de emprego, políticas sociais, sem mexer na renda, riqueza e propriedade. Isso não existe mais. Isso não existe mais, de tal sorte que uma política social liberal, nesse contexto, tende necessariamente a ser governos de baixo impacto em termos de popularidade e capacidade de cimentar um projeto de longo prazo, né? Um exemplo disso, e aí para fechar, é o governo Gabriel Boric. Veja, o governo Gabriel Boric, assim que eleito, ele apresenta um programa de recuperação da economia no contexto de pós-pandemia que corresponde só a apenas 1% do PIB de gasto. Isso não é programa de recuperação, de reativação da economia, não 1% do PIB de gasto. Isso é uma piada de mau gosto. O exemplo, o resultado está aí, que a gente está vendo no Chile, né? Muito bem, muito bem. Vamos à segunda pergunta da noite. Por que, entre todas as experiências progressistas sul-americanas, a mais resistente é a da Venezuela, com 24 anos de governos contínuos de esquerda e sucessivos processos eleitorais? A direita explica que a explicação seria, por parte de setores de direita e até de setores de esquerda, a explicação seria de que ali existiria um regime ditatorial. O próprio presidente chileno fala isso, que essa explicação na Venezuela. Lá há uma ditadura e, portanto, não pode ser comparada com os demais países sul-americanos. Qual a explicação que vocês dão à resiliência da Venezuela
que é de todos os países da América Latina aquele que está submetido ao maior grau de pressão internacional. Com a palavra, Rose Martins. Olha, eu acho que o que ocorreu na Venezuela com o Chávez, né, foi um aprofundamento de uma política, uma virada, uma espécie de até revolução, né, isso também é discutível. Eu estou travando um pouquinho aí, tá ok para vocês? Tá travando para vocês? Não estou ouvindo ninguém. Bom, tá travando um pouquinho. Choveu um pouco, talvez esteja um pouco instável a minha internet. O processo que o Hugo Chávez levou adiante na Venezuela, eu não sou nenhuma especialista na Venezuela, mas eu sou da opinião de que ele colocou muito na centralidade dois aspectos fundamentais, que era um projeto nacional e um projeto de integração latino-americana com os povos latino-americanos. Eu acho que isso teve um peso na Venezuela, um processo de identificação do povo, daquela revolução, de que aquela revolução devia ser constante, devia ser levada adiante, uma espécie de transformação social e consciência social de que aquele Estado precisava defender a sua soberania e levar adiante o que começou com o Chávez, né, levando em consideração também todas as mudanças materiais, e claro que tem várias coisas a serem discutidas no contexto da Venezuela, da questão industrial, do que alguns economistas chamam de doença holandesa, tem todas as questões a serem discutidas, qual que é o sucesso disso, mas de uma melhora na vida material dos venezuelanos do que tinha sido dos anos 80, dos anos 90. Então, eu acho que essa questão ficou muito difundida na sociedade venezuelana, e não concordo, claro, com esse tipo de análise da direita de que é uma ditadura e por isso não é comparável. O povo venezuelano, a gente assistiu isso nos últimos anos, com Juan Guaidó, a defesa do mandato do presidente Maduro, e como eles têm, isso é muito incutido nos movimentos populares da Venezuela, né? Fora todas as questões de dificuldades econômicas que eles passaram por causa dos embargos norte-americanos. Então, eu acho que essa centralidade da questão nacional, a melhora na vida material e um governo de embate, claro, de se chamar de esquerda, de dizer que a revolução era importante, a importância da integração com os povos latino-americanos, eu acho que isso criou um conjunto muito favorável de que assim um pouco com as devidas diferenças, como Cuba, ficasse muito incutido na sociedade venezuelana, na massa venezuelana, a necessidade de defesa de seu país, sua soberania, de sua própria existência. Está travando muito para mim aqui, gente, eu quero pedir desculpa se estiver travando para vocês. Não, mas está dando para ouvir, Rose, pode ficar despreocupada. Com a palavra, Jones Manuel. Então, sobre o tema, tem um artigo muito bom de um camarada do PT, ele é meio reformista, mas entende da Venezuela, que é o Breno Altman. Tem um artigo, Como Chávez atualizou Gramsci para a América Latina e saiu triunfante. E eu não estou fazendo mexão como patrão, não, eu realmente achei o artigo bom, em que o Breno faz um debate que o Hugo Chávez, ele foi um dos poucos líderes do século XXI na América Latina que ele realmente fez uma disputa pela hegemonia. Isso é muito falado no Brasil, de fazer uma disputa de valores, uma disputa de projeto de sociedade, só que na prática, o que a gente chama aqui de esquerda, no Brasil, em boa parte também da esquerda, na América Latina, isso não é feito. O Chávez, ele não aceitou as premissas liberais, tanto na economia como na política. Então, ele foi além da ideia de aumentar um pouquinho a representatividade e as políticas públicas dentro da democracia liberal, e operou um próprio questionamento em si do conceito de democracia liberal, e trouxe uma ideia de democracia protagônica. Ele foi para além de uma ideia liberal, que é o papel das Forças Armadas, é só os militares não se envolverem na política, que é um bordão liberal que não diz nada, né? E que não apresenta proposta de reforma para as Forças Armadas. Ele foi além do bordão liberal, da liberdade de imprensa, e de achar que não tem que regular a mídia, que não tem que se considerar o poder midiático como um elemento da luta de classes. O Chávez recuperou noções que estavam meio perdidas na esquerda latino-americana, como a ideia de revolução. A gente pode debater, questionar se o conceito de revolução de Chávez, por exemplo, é um conceito de revolução clássico, marxista-leninista, e por aí vai, ou o conceito de socialismo. Só que fato concreto é que na era do fim da história, o Chávez trouxe de volta noções clássicas que tinham sido perdidas.
né? A ideia de nacionalizar recursos estratégicos, a ideia de socialismo, a ideia de revolução, a ideia de imperialismo, de anti-imperialismo. É por isso, inclusive, que boa parte da esquerda brasileira odeia ou ignora Hugo Chávez. Né? Não pode ver um imbecil que gosta de Taylor Swift e branco como Gabriel Boric, que todo mundo ama. Ah, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele tem tatuagem, não sei o que, é uma coisa patética. Que é da eleição do Chile. E uma figura como Chávez, ou uma figura como Evo, foi largamente desprezado na esquerda brasileira, porque esse povo não gosta muito de gente meio latino-americana, né? Gente meio morena, meio indígena, meio preta, não gosta muito. E o Chávez cometeu o pecado de, por exemplo, resolver a questão militar. Veja, eu fecho o raciocínio com isso. Aqui no Brasil a gente tem uma questão militar pendente. A ameaça do Partido Fardado, ela não acabou. O Partido Fardado, ele entrou nas sombras para recuperar a popularidade. A experiência do Chávez é a experiência mais exitosa das esquerdas em toda a história da América do Sul de dar resposta à questão militar. Nunca antes na história, como diria o Lula, nunca antes da história da América do Sul, a gente conseguiu ver um projeto de esquerda passar mais de 20 anos no governo sem sofrer um golpe militar exitoso. Isso nunca aconteceu. Especialmente um projeto político com esse grau de transformação, por exemplo, com a nacionalização do petróleo. Então, assim, é um exemplo. Eu lembro que teve uma época que a Carta Capital publicava os artigos, fechando aqui, do sionista, o João Willis, né? Ex-PSOL, que agora está no PT. Inclusive, o PT pegando as coisinhas do PSOL é uma coisa impressionante. Aí o João Willis, toda semana, publicava um artigo reclamando que o Hugo Chávez era militarista, que o Hugo Chávez deu muita atenção às Forças Armadas, investiu muito nas Forças Armadas, gastou muito do orçamento das Forças Armadas. Graças a Deus, né, que o Hugo Chávez conseguiu resolver a questão das Forças Armadas e a Venezuela não teve um golpe militar. Em paralelo, a gente vai ver a situação no Brasil, né? Enfim, a gente viu o que foi que deu. Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, na esteira dos meus colegas de bancada, né, eu acho que tem um grande acordo com o que eles falaram, no geral. Eu acho que no caso do processo venezuelano, para além daquilo que é específico do processo nacional venezuelano, das características do processo nacional venezuelano, entre elas o que já foi citado aqui, que é um certo apoio pelo menos de um amplo setor das Forças Armadas ao governo do Chávez, e isso foi muito importante. Há algo que eu considero fundamental e que tem a ver com o que eu disse na minha primeira resposta, né? Se refere às escolhas que você faz para governar um país em que não houve a revolução, que você foi eleito pelo voto, que é um país capitalista e, portanto, no qual as classes dominantes econômicas têm poder, mesmo que você ocupe a cadeira do governo central. E é óbvio que a escolha feita pelo Chávez, e seguida agora pelo Maduro, foi uma aposta na disputa ideológica e na organização e mobilização popular. Né? E claro que isso não foi feito apenas com palavras, isso foi feito também com uma opção que em alguma medida pode até merecer uma certa crítica por conta dos fatores que a Rose já disse, da doença holandesa, etc., mas foi uma opção por reverter a renda petroleira fundamentalmente para programas sociais que melhorassem a vida dos setores de baixa renda. Isso se mostrou, ao longo da história, fundamental para manter esse apoio aos governos, de chavistas, vou chamar assim, porque acho que o Chaves já merece que esse adjetivo entre para o nosso vocabulário. Isso diante de muitas tentativas de desestabilização, muitas de várias naturezas, golpes internos, até a patética autoproclamação de um presidente alternativo. E é importante que se diga, até porque o Breno falou sobre a narrativa, né, a respeito do governo venezuelano, de ser uma ditadura, é interessante observar que isso se assenta fundamentalmente na ideia de que as eleições não são livres. Existe o resto, assim, intervenção nos meios de comunicação, mas o fundamento é que lá as eleições não são livres. O curioso é que houve várias eleições, houve vários observadores internacionais, Instituto Carter já foi observar e referendou, né, as eleições como limpas, etc. Mas isso é baseado numa ideia fundamental. A ideia fundamental é o seguinte: esses governos são maus, esses governos fazem mal para a população. Portanto, como a população pode votar neles? Certo? Como pode a população os eleger? Só pode ser porque existe fraude. Então, vejam que é um raciocínio circular construído em torno disso.
esses governos, eles são governos ruins, fazem mal à população. A população não pode gostar deles. Não pode gostar deles. Bom, se eles ganham a eleição, essa eleição só pode ter sido fraudada. É este raciocínio circular, que não tem nenhum fundamento, nenhum alicerce, nenhuma comprovação, que sustenta a narrativa de toda a mídia, inclusive a mídia ocidental, a mídia pró-americana, principalmente, inclusive a nossa, né? Agora, se sustenta por causa disso. E neste momento, para concluir, vocês sabem que a Venezuela está sob um cerco. Para além do cerco político, ela está sob um cerco econômico, né, que se referem às sanções impostas pelos Estados Unidos, que impõem dificuldades sérias ao processo venezuelano. E teremos eleições, então a gente não sabe, assim, existe um processo lá, não vamos ter tempo de discutir aqui neste bloco. O processo venezuelano afunda esse processo de conversa com a oposição, mas a gente não sabe o que vai acontecer na eleição que vem. Agora, a resistência venezuelana é impressionante, e ela só se deu, no meu modo de ver, porque ela construiu esse duplo poder, né? Ela construiu esse apoio grande, esse apoio social. E acho que isso deveria ser levado em conta nos nossos debates. Muito bem, vamos a mais uma questão. Por que nenhum dos governos sul-americanos, nenhum dos governos progressistas sul-americanos, desde a primeira onda, iniciada em 1989, exatamente com a posse de Hugo Chávez, por que nenhum desses governos progressistas sul-americanos conseguiu escapar da tendência crescente à desindustrialização da região, com a predominância cada vez maior da exportação de matérias-primas, minérios e produtos agropecuários como o setor mais dinâmico da economia, com as consequências sobre a sociedade que todos nós conhecemos, piores empregos e assim por diante. Com a palavra, Jones Manuel. Então, outro dia desse, acho uns 2 meses atrás, eu lancei um vídeo no meu canal debatendo esse aspecto no Brasil, né? É possível reindustrializar o Brasil. E eu falei uma coisa que chocou algumas pessoas, né? Mas é um dado objetivo. Veja, não existe industrialização precedida de uma guerra, em geral, de uma guerra civil, de uma revolução ou de um violentíssimo golpe de Estado. A industrialização tem como pressuposto uma reorganização radical do bloco no poder, que cria um poder político com mão de ferro e que consiga impor ao conjunto da sociedade as mudanças estruturais nos padrões de desenvolvimento, nas relações de propriedade e nos processos de trabalho. Então, por exemplo, fazer uma industrialização de tal sorte que você, no caso da Venezuela, vamos ficar nesse exemplo, você tinha um crescimento do preço do petróleo no mercado internacional, consequentemente um aumento da renda petroleira. Converter essa renda petroleira num processo de industrialização, retardando um pouco esse direcionamento da renda petroleira para políticas sociais imediatas, significaria, por exemplo, passar o cerol em toda a burguesia para impedir um golpe de Estado previamente. Porque o governo Chávez fez uma escolha muito clara, a meu ver, de turbinar de política social de maneira imediata para criar base para resistir aos golpes. O processo semelhante aconteceu, por exemplo, na Bolívia, do Evo Morales. Então, veja, para ter uma industrialização, é muito triste isso, a gente precisa ter uma coisa lá em Stalin. A vida é dura, mas é isso. Quer ter uma industrialização, a gente precisa previamente, realmente, fazer uma revolução, passar ferro em toda a burguesia, né? Basicamente, prender, matar, mandar para fora do país, expropriar, nacionalizar o sistema bancário, controlar de maneira centralizada o crédito, fazer uma reforma agrária radical e controlar o setor agroexportador para conseguir fazer toda essa realocação radical da renda do país para um processo de industrialização. Isso sem contar o cenário externo, né? A necessidade de apoio, de crédito, de acordos comerciais, riscos de invasão e por aí vai. Então, veja, não é um processo fácil. Fazer industrialização é muito difícil. Política industrial é outra coisa. A política industrial, inclusive, é mais fácil de fazer. O governo Lula-Alckmin, por exemplo, está fazendo política industrial. Vai gerar industrialização? Absolutamente nenhuma. Quando acabar os 4 anos de governo, o Brasil vai ser um país que vai depender ainda mais de petróleo bruto, soja, carne de vaca, laranja, café e esse negócio. Sabe? Então, não existe industrialização sem um processo radical de reorganização do poder político. E o mais próximo que se chegou disso foi na Venezuela, e que, infelizmente, com exceção da Bolívia, não foi acompanhado pelo conjunto do continente para poder dar base para um processo de industrialização
significativo. Agora, fecha o raciocínio dizendo o seguinte, veja, a Venezuela avançou um pouco na complexidade produtiva da economia, viu? Existem alguns debates que colocam como se a Venezuela hoje fosse a mesma coisa que era em 99 antes do Chávez, e não é bem assim. Não é bem assim. Conseguiu avançar um pouco, agora, claro, muito aquém do que se precisa para sair da situação de monodependência do petróleo. Mas, Janice, só aproveitar que a Ioli seria a próxima a falar, ela caiu, a gente está recuperando ela para o programa, mas esse modelo de industrialização, nós tivemos processos de industrialização da história da América Latina que não tiveram essas características que você citou. O caso do próprio Brasil com Getúlio Vargas. Que não era lá um governo muito fofo, né? Foi um governo nascido das armas, que governou durante boa parte do tempo esmagando a oposição, dando um pau, por exemplo, na oligarquia de São Paulo em 32, prendendo comunista, fazendo um bocado de coisa, um governo que a gente poderia classificar como bonapartista, mas uma coisa importante, Breno, industrialização dependente. Né? O conceito que a gente tem que trabalhar para explicar a industrialização do Brasil, da Argentina, do México, em menor medida da Colômbia e da Venezuela, é um conceito de industrialização dependente que não rompe com a subordinação ao imperialismo e não rompe com o latifúndio. Justamente por isso consegue criar nichos de modernização, ilhas de modernização, dentro de um conjunto de uma economia que continua, no geral, primário, exportadora, que se aprofunda, né, na era neoliberal, inclusive regredindo vários aspectos da própria industrialização subordinada do período anterior. Rose Martins com a palavra. Quando a Ioli voltar, ela assume a vez dela. Olha, eu concordo com o Jones que, dado o cenário atual, precisa de ter um nível de radicalidade política para levar adiante processos de industrialização na região. E vou falar mais especificamente do caso brasileiro. Eu acho que precisa de um posicionamento político frontal que encare a questão do neoliberalismo e da financiarização da nossa economia. E aqui estou falando que eu estou tomando o exemplo do Brasil. Agora, eu acho que precisa entrar nessa análise, nesse cálculo aí, questões internacionais e o que muda no sistema internacional. Com a chegada do neoliberalismo a partir dos anos 70 e a partir dos anos 90, quando vira a melhor política, a política de globalização, neoliberalismo, é o que precisa ser vendido, e os países mais pobres compram essa ideia, e quando governos de esquerda que colocam a questão, alguns nem colocam, para ser justo, colocam a questão da necessidade de industrialização, de lidar de uma forma mais igual ou que consiga levar a cabo adiante processos internos numa economia interdependente, no sistema internacional, de como esses governos encontram dificuldades, tanto com os países mais ricos, como com as burguesias internas que defendem os interesses financeiros desses países, de cadeias produtivas desses países e do sistema financeiro desses países. Então, acho que é um problema bastante complexo da industrialização na região, que, claro, precisa ser visto caso a caso, mas bastante complexo, que essa questão internacional ela precisa entrar no cálculo e ver como esses países vão lidar com isso e construir, ao fim e ao cabo, um discurso político que coloque essa necessidade, a necessidade de industrializar e de se inserir de outra forma no comércio internacional para melhorar a sua economia interna. Mas, para finalizar, eu acho que precisa ter, sim, uma radicalização política que comece a discutir isso e não esse discurso barato de neoliberalismo, financiarização da economia, de empreendedorismo, que não está dando certo, principalmente no Brasil. Ioli Líada com a palavra. Bom, como vocês viram, eu peço desculpas, eu caí, né? A minha internet caiu totalmente, estou de volta. Você se machucou? Não. Só moralmente. Só estou sentindo a dor de não ter ouvido tudo que os meus colegas disseram. Não, é verdade, eu peço desculpas, eu não escutei tudo, então, mas... Oi, Ioli, eu disse que tinha que matar a burguesia, só para te atualizar. Então tá bom. Ainda bem que você avisou, porque eu ia começar dizendo, eu concordo com os que os meus colegas disseram. Não, mas falando sério, gente. Bom, primeiro,
é importante a gente não esquecer que existe um problema estrutural aqui na região, né? E quando a gente fala em reindustrialização, a gente pensa principalmente no caso brasileiro, né? Mas pouco no caso argentino, mas é preciso lembrar que mesmo com os programas ali da CEPAL, nos anos 50, poucos países aqui da América Latina de fato conseguiram desenvolver uma indústria pujante, uma indústria poderosa. Na verdade, os países aqui mantiveram a sua sina de inserção na divisão internacional do trabalho como fornecedores de produtos primários. Então, há um problema estrutural grande. Mas por que os governos progressistas não conseguiram reverter? Bom, eu já dei um certo spoiler disso na minha outra resposta, porque, de fato, e o pouco que eu ouvi dos que me antecederam também tocaram nisso, esses governos assumem num momento da economia internacional que foi chamado de boom das commodities. Era um momento de crescimento da demanda por commodities, motivada principalmente pela China, né? Pela demanda chinesa. E esses governos se beneficiaram disso. Foi positivo. Isso gerou, para governos que assumiram países com problemas de dívida, com problemas de distribuição de renda, com problemas sociais graves, ter um ingresso de renda importante ajudou a que esses governos, ainda que não fizessem não fizessem reformas estruturais, conseguissem fazer políticas públicas e que, de fato, alcançassem os setores populares, né? De tal sorte que, de fato, os indicadores de pobreza, os indicadores sociais de vários aspectos melhoraram muito nesses governos. Mas isso se deve, é preciso reconhecer, em certa medida também aos ingressos obtidos com a venda de commodities. Isso um pouco condicionou este processo até um determinado momento em que chega a crise de 2008 e se percebe que esse modelo esbarraria num esgotamento, e há uma discussão em vários desses países, vários desses governos começam a discutir uma forma de ampliar sua indústria ou de se reindustrializar, como no caso brasileiro. O caso argentino também pode entrar nesse tipo. No entanto, aí você vai enfrentar uma série de questões que, se eu entendi bem, eu peguei eu voltei quando a Rose estava falando, me parece que a Rose fez uma boa exposição das dificuldades, quer dizer, isso não é tão simples assim, porque precisa realmente de um giro na política, e é um giro que implica necessariamente na estrutura desses países em ampliar o gasto público. Quer dizer, não tem como você imaginar que vai fazer uma política de reindustrialização ou de industrialização sem ampliar muito o gasto público. E isso até foi tentado, no caso brasileiro, em certa medida, mas houve um esgotamento daquilo que se podia gastar ou daquilo que se imaginava poder gastar, comendo pelas beiradas, digamos assim, utilizando o BNDES, utilizando o Petrobras, e se intentou uma saída, eu estou me referindo ao Brasil como um exemplo, se intentou uma saída na qual se dependeria do investimento privado. E quando se chegou nesse ponto em que, para a reindustrialização, era importante o aumento do financiamento privado, foi quando esses governos chegaram. O governo brasileiro, por exemplo, chegou ao seu limite do ponto de vista do manejo de uma política econômica de crescimento e, portanto, de ampliação das políticas sociais, etc. E também as classes dominantes perceberam que os governos, de alguma maneira, esses governos de esquerda, de alguma maneira, estavam reféns das suas próprias decisões. Isso ajudou a criar um caldo de cultura no qual eles viram uma possibilidade de derrubar esses governos. É claro que eu estou falando do caso brasileiro, mas isso em maior ou menor grau, e em processos distintos, em alguns casos foi um golpe, como aqui, em outros eleitoralmente, mas isso possibilitou que a direita também conseguisse se impor e voltar a vários desses governos. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta ainda no terreno da economia, mas a partir de um argumento que é muito utilizado em relação às experiências dos governos progressistas. Segundo vozes de direita, não as vozes de esquerda, mas vozes de direita, os governos progressistas fracassam mesmo na economia,
A tese é que as administrações progressistas, invariavelmente, em menor ou maior grau, e isso depende da solidez econômica de cada país, levam as nações que comandam à inflação galopante, à crise fiscal, ao derretimento cambial e à recessão, por fugirem das regras clássicas de austeridade e rigor monetário. As supostas provas dessa tese atualmente seriam Argentina e Venezuela, mas incluem também Chile e Colômbia. Todas essas 4 nações, por exemplo, estão com inflação tiveram inflação para cima de 2 dígitos em 2022. Afinal, quem sai ganhando nessa disputa por eficácia econômica entre os governos conservadores e progressistas? Esse é um debate que a esquerda tem o que mostrar, ou a esquerda tem mais o que mostrar do ponto de vista social, de realizar políticas que reduzem renda, que aumentam a renda, que reduzem desemprego, que combatem a miséria, mas do ponto de vista econômico, esses governos progressistas não conseguiram mostrar um projeto alternativo de desenvolvimento. Com a palavra, Iole Ilíada. Não, eu divirjo frontalmente, evidentemente, desse discurso da direita e basta, infelizmente eu não tenho dados aqui para mostrar, mas basta que se recorra a qualquer texto, e há vários bons textos, até livros publicados, nos anos 2000, na década de 2000 e 2000 até 2010, justamente naquele primeiro momento em que você teve vários governos, não vou usar, em homenagem ao Jânio, não vou usar a palavra ciclo, mas naquele momento que você teve vários governos de esquerda à frente dos países latino-americanos, existem vários textos, tratados, livros publicados que mostram o quanto a situação econômica, não estou me referindo nem à situação social, nem só à diminuição da pobreza, a situação econômica dos países aumentou, medida em PIB, né? Sim, medida simples. O quanto houve um momento de crescimento, que, aliás, a direita gosta de atribuir exclusivamente àquilo a que me referi, que é o boom das commodities, né? Mas esse era o discurso. Na verdade, houve um crescimento. O que aconteceu, quer dizer, se você pegar, você citou 2 países em que a crise se fez mais aguda, que é sempre citado como um exemplo, que é Venezuela e Argentina. Mas é importante lembrar que, no caso venezuelano, como nós já dissemos, para além dos problemas estruturais e de erros que podem ter sido cometidos, não dá nem para avaliar, porque eles, insisto, estão submetidos a sanções, duras sanções, e qualquer país submetido a sanções dessa natureza tem muita dificuldade econômica. Então, se querem avaliar de fato o governo do Maduro, retirem as sanções econômicas, e aí nós vamos poder discutir. E no caso argentino, eu sempre gosto de dizer, a crise não começa com o Fernandes. Não começa. A crise começa com o Macri. É só pegar os indicadores. É só lembrar que quem teve que recorrer, quase no final do seu mandato, ao FMI foi o Macri. É só lembrar que a inflação não começa a aumentar com o Fernandes, começa a aumentar com o Macri. Então, não é verdade que são os governos de esquerda que gerem mal a economia. Pelo contrário, os melhores momentos da economia dos países latino-americanos coincidem, não por acaso, com governos de esquerda. Agora, o que acontece é que existe algo que não pode ser desconsiderado, e que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, que é a situação internacional, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos num momento de crise econômica internacional, de crise do capitalismo, de crise profunda. Então, há certos aspectos dessa crise que foi amplificada pela pandemia e agora pela guerra na Ucrânia, que são mundiais, inclusive, né? Inflação, dificuldades no comércio internacional, enfim, uma série de dificuldades com as reservas nacionais, dificuldades geradas pelo dólar, pelo câmbio. Há vários desses aspectos que, para além dos problemas estruturais, estão agravados por uma crise internacional.
Então, essa versão não resiste a uma análise objetiva dos fatos. Não resiste. Inclusive, é bom lembrar que governos de esquerda, aliás, de direita na América Latina, também estão enfrentando muitas dificuldades. Eu citaria aqui o Uruguai e o Equador. Então, há algo da crise. Aí, olha, teve de novo problema de conexão. Voltei. Não, tá difícil aqui. Eu vou, depois da minha fala, eu vou tentar sair, voltar para ver se melhora. Mas concluindo, que mostram que os melhores momentos do ponto de vista econômico coincidem com governos mais progressistas, com governos que rompem ou que tentam romper, em alguma medida, com as bases neoliberais. Com a palavra, Rose Martins. Eu concordo com vários pontos que a Iole mencionou, e quero dizer também que eu não concordo com essa análise, né, de que os governos de esquerda são bons socialmente e ruins na economia. E acho que é uma análise, assim, pobre, né, e despolitizada, porque se a gente pegar esses dois países, tem questões estruturais da Argentina, do caso argentino, que não são questões puramente conjunturais, algo que começou agora, e na questão venezuelana, tem uma questão política central para entender o que acontece na Venezuela, agora, nos últimos anos. Então, é muito característico dos liberais usar essas tecnicidades para querer explicar coisas complexas e que tem vários elementos inseridos. Então, acho que cada caso de cada país, esses elementos precisam ser incorporados, a gente precisa discutir questões estruturais de cada país da região, as questões políticas, os choques externos, como esses países se relacionam com a moeda dos Estados Unidos, né, e como os Estados Unidos manejam essa moeda como uma espécie de arma de guerra, muitas vezes. Então, não é puramente que os países governados pela esquerda são ruins para manejar a economia, são muitos problemas. São problemas ligados às forças sociais, ao neoliberalismo internacional, ao embate com o imperialismo norte-americano, que eu acho que precisam entrar nessa análise. Acho que a gente está discutindo aqui esse ponto, né, se essa análise é boa ou não, e para mim eu acho que ela é ruim, e a Iole trouxe aí os elementos, a gente pode pegar vários dados, o caso do Brasil tem isso, se depois teve um descompasso, se a política econômica num dado momento deixou de ser satisfatória, né, para levar um processo de industrialização e apresentar bons resultados, é claro, isso tudo tem que ser discutido de forma exaustiva, porque são muitos elementos, mas não é puramente que a esquerda não tem a capacidade. Então, a gente poderia também colocar os negativos de vários países que tiveram experiências muito bem-sucedidas. Muito bem. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, os governos neoliberais de direita, eles apresentam historicamente na América Latina baixíssimos índices de crescimento econômico, né? Vamos lembrar que no governo FHC, o nível médio de crescimento do PIB, se não me falha a memória, nos 8 anos, foi 1,7%, e isso muito mais impulsionado pelos primeiros 2 anos do primeiro mandato do FHC, o segundo mandato foi uma tragédia, além de aumentar o número, né, os números de pobreza, miséria, desigualdade e fome. Quando o FHC saiu do governo, tem uma famosa reportagem do Jornal Nacional, do último ano do governo dele, então quem falou foi o Jornal Nacional, não foi o Opera Mundi, que morriam de desnutrição infantil 500 crianças por dia no Brasil. Reportagem até clássica, que vocês acham isso aí no YouTube. Então, veja, sabe assim, não dá para falar em sucesso econômico da direita. Agora, note, há uma premissa que é muito complicada, e que a maioria dos chamados governos progressistas da América Latina mantém um modelo econômico. Tem uma coisa que, por exemplo, deveria envergonhar todos os meus amigos petistas e do PCdoB, e do PSB e do PDT, mas não envergonha, que era, quando a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada, todo mundo que se dizia de esquerda ou com cheiro de centro-esquerda foi contra, né? E fazia crítica, inclusive, à contra-reforma do Estado promovida pelo Bressa Pereira, que hoje em dia paga de desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, que abriu espaço para OS, OCIPs e várias formas de privatização do orçamento e das políticas públicas. A promessa do presidente Lula, na primeira eleição que ganhou, era revogar a lei de responsabilidade fiscal e rever a contra-reforma do Estado do Bressa Pereira, aprovada no governo FHC.
Todos do PT, do PCdoB, do PSB e do PDT passaram a defender a lei de responsabilidade fiscal. Todos. Inclusive, esse tema morreu. Assim como morreu a ideia de rever a contra-reforma do Estado e acabar com a safadeza de IOS, de OCIPs para todo canto. Ou seja, há uma prática aqui que é assim, ó, pega o governo da direita, né? Aí mantém tudo do que é estrutural, tudo em termos de privatizações, de desregulamentação, de contra-reformas do Estado, e aí tenta mitigar um pouco ou corrigir as expressões mais absurdas, mais grotescas do neoliberalismo, mas mantém tudo. Na internet, volta e meia, tem uma polêmica aí meio besta se o governo Lula foi ou não neoliberal, ou se o governo FHC era neoliberal, fez as contra-reformas neoliberais, se nenhuma reforma foi desfeita, o governo Lula foi neoliberal. Agora, claro que mudou a política econômica, né? Assim, partindo do pressuposto que o neoliberalismo não é só uma política econômica, é um modelo de desenvolvimento numa fase histórica do capitalismo. Então, o problema dos governos de esquerda, na real, é que eles se propõem a ser gestores da ordem com preocupação social, uma certa caridade cristã. Muita gente que veio da igreja católica, né? Gosta de pobre, aí chora, e aí diz que não quer ver o povo passando fome, não sei o quê, e por aí vai. Mas na hora de pensar na reforma agrária, de enfrentar o latifúndio, de nacionalizar setores estratégicos da economia, de reduzir os juros para rever, por exemplo, o montante do orçamento público que é pago nos juros da dívida pública, na hora de desdolarizar a economia, aí a disposição de enfrentamento é quase nula ou inexistente. Ou se não, para concluir, na oposição todo mundo é keynesiano, né? É uma coisa impressionante. Inclusive, se eu fosse a Unicamp, a Universidade de São Paulo, eu romperia com o PT. Porque quando o PT está na oposição, todo mundo faz peregrinação para a Unicamp. Todo mundo vira keynesiano, né? Aí, quando assume o governo, eles esquecem da Unicamp, botam um bocado de liberal para comandar a economia. Aí, quando perdeu o governo novo, aí volta para a Unicamp. Aí fica o eterno jogo, né? A Unicamp é uma espécie de ente acadêmico que é procurado só na época da oposição, na época do governo, não. Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. Apesar de minoritário no parlamento, o governo Gustavo Petro, na Colômbia, tem conseguido avançar em reformas relevantes, como a tributária e a da saúde, além de apresentar e conseguir aprovar um robusto plano de investimentos públicos que rompeu, em certa medida, com as barreiras da política econômica liberal. O seu método é recorrer à mobilização social e a uma pressão permanente e pública sobre o parlamento, além de liminarmente colocar para fora do governo os partidos eventualmente aliados cujos parlamentares não votam nas propostas do presidente. O modelo de Gustavo Petro poderia e deveria servir de inspiração a outros países da região? Rose Martins, com a palavra. Eu acho que os outros países da região estão tendo uma oportunidade de ver o que está acontecendo em dois países de forma consecutiva e tirar as lições, o que está acontecendo no Chile e o que está acontecendo na Bolívia, na Colômbia, perdão. O que está acontecendo na Colômbia. Então, acho que o Brasil, por exemplo, espero que olhem e consigam tirar as lições. Eu acho que o Petro está fazendo, ele está cumprindo o que ele disse em campanha. A revista Ópera, até li um artigo há alguns dias lá falando sobre isso, que eu acho que é a mudança, na Colômbia, a mudança significa mudança, algo assim, não estou lembrando exatamente. Mas que fala de como o Petro e também a sua vice, né, a Francia Marques, como eles estão engajados num discurso de enfrentamento, mesmo que esse discurso ele tenha seus riscos, porque ele não tem, o Petro não tem a maioria no parlamento. Então, ele foi lá e botou para fora 7 ministros. O ministro da Saúde não estava, nem o ministro da Saúde, nem o ministro da Agricultura estavam engajados em 2 causas muito importantes, que é a criação de uma espécie de SUS lá, né, um sistema único que eles não têm, e nem na reforma agrária, que é o que foi falado na campanha, que atende a uma base do eleitorado majoritário do Petro.
E ele foi e mandou esses ministros embora. O discurso que ele fez no 1º de maio também foi bastante emblemático, né? Falando que se as mudanças não ocorrerem, o povo vai fazer revolução. E aí o pacote dele foi aprovado no Congresso logo depois. Então, eu acho que, nesse momento, os outros países da região, esses outros governos progressistas precisam olhar e entender o que está acontecendo e pegar esse paradigma em Chile e Colômbia, entender o que está acontecendo e tirar lições desse tipo. Sempre que eu faço as análises, claro, a gente tem que levar em consideração as forças sociais e as forças políticas de cada um desses países, mas não é imune a tirar lições e entender como está sendo levado um processo de mudança e uma retórica política que precisa ser, que já está claro que uma forma de governar morna ou fria não está dando certo, que é preciso chamar o povo, levar a mudança adiante, chamar o povo para esse processo, né? Se não temos a maioria no parlamento, falar de forma direta para o povo que precisa mudar, quais foram essas promessas, que essas promessas precisam ir adiante, e deixar esse projeto claro, né? Se ele vai lá e se ele demite um ministro da Saúde, um ministro da Agricultura, que eram contrários a pautas essenciais para melhorar a vida do povo, principalmente do povo mais pobre, é muito sintomático. E sem falar que a Colômbia ela tem um contexto de forças de esquerda muito mais desfavorável que em outros países como o Brasil. Né? A questão da Colômbia, a morte de militantes, é uma coisa horrorosa. Então, acho que serve de inspiração e de lição para os outros países da região, do ponto de vista de como conduzir esse embate e essa luta, digamos que até ideológica e de discurso com a sociedade, né? Como o povo e como as classes trabalhadoras vão participar desse processo de mudança. De um governo que se propôs desde o início a ser de esquerda. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu acho que existe uma característica mais geral que serve para todo governo e que se propõe a ter uma perspectiva de mudança efetiva, que é não governar frio, né? Eu acho que algo que varia de país para país, mas se você quer alterar a correlação de forças institucional, você precisa jogar o debate público para além das instituições. Você precisa conversar diretamente com a população a partir de cadeias de rádio e TV, você precisa chamar mobilizações de massa, você precisa se apoiar em mobilizações de massa. Isso é invariável, percebe? Inclusive, isso na América do Sul é até uma prática recorrente, né? Como eu citei, por exemplo, o kirchnerismo não pode ser chamado de radical, longe disso, mas assim, é uma prática constante do kirchnerismo, sempre que se vê meio acossado, apelar para a mobilização de massas para tentar mudar a correlação de forças. Então, esse é um ponto. Inclusive, eu destaco isso. Veja, o que particulariza o petismo no Brasil frente às experiências da América Latina é sua total recusa do movimento de massas. Nem Lula, nem Dilma, nunca na história, mesmo no período do golpe, fizeram uma conclamação aberta pelo movimento de massas, pela ação de rua em prol de alguma pauta. Nunca. Isso nunca aconteceu. Mesmo na época do golpe, o discurso foi muito mais um discurso passivo de denúncia, importante a denúncia, evidentemente, mas não foi um de denúncia para conclamar a luta de ruas, o enfrentamento. Agora tem um segundo ponto que é específico da Colômbia e do Chile, que são países que recentemente passaram por rebeliões populares. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Veja, além da outra especificidade da Colômbia, que é do processo de paz depois de quase 50 anos de guerra civil com as Farc. Veja, o Chile e a Colômbia passaram por rebeliões populares. Uma rebelião popular, você não esquece em 2, 3 anos. Está latente, está vivo ainda na correlação de forças. Então, por exemplo, eu estava comentando isso com o Pedro Mari. Quando o Petro fala no 1º de maio que quem impede as reformas provoca a revolução, essa frase do Petro não é só uma frase de efeito, é uma frase num país que passou por 50 anos de guerra civil e que passou faz poucos meses por uma rebelião popular gigantesca, com greve geral, com enfrentamento na rua, com gente morrendo, com barricada e por aí vai. Então, a tática do Petro é a tática de quem? Primeiro, tem uma visão estratégica. O Petro não é fofinho, não escuta Taylor Swift, não é autonomista, não vem dessa coisa meio pós-moderna, meio, sabe, gosta da União Europeia, só a favor dos direitos humanos como valor universal, essa coisa meio bórica. O Petro vem de uma outra formação, a formação, inclusive, eu diria clássica. A propósito, nesse ponto, eu fecho muito com os velhos, viu? Com os mais antigos, com a velha guarda. Todo mundo que vem da
da nova geração, meio da nova esquerda, da New Left, só faz desgraça, né? Por isso que eu gosto do povo mais das antigas, do Chaves, do Evo, do Petro. O povo sabe vir numa formação mais século XX. Então, o Petro tem uma visão estratégica muito boa, é alguém que consegue pensar política. A Francia Marques também é uma liderança muito importante, que tem muito peso, muito respaldo na Colômbia. Ela é muito popular, inclusive entre os jovens. Eu estava conversando com 2 amigos meus colombianos que falam, inclusive, a juventude gosta muito mais da França do que do Petro. Isso é um fator importante. E eu acho que ele vem dando uma lição de que é possível governar sem rendição. Né? Para fechar de verdade, porque meu tempo já estourou. Veja, hoje foi anunciado que o presidente Lula, o governo Lula, na verdade, né, vai distribuir 24 bilhões de dividendos para os acionistas da Petrobras. Sabe? Pelo amor de Deus, é a enésima redução. A gente não aguenta mais, é só desgraça, é só notícia ruim. Então, é importante alguém mostrar que é possível, sim, governar sem rendição, e eu acho que o Petro vem fazendo isso muito bem. Muito bem. A próxima e a última a falar é a Iole Ilíada. E nós tivemos aqui uma pergunta do Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat, que é interessante. O discurso do Petro não é antidemocrático golpista? Iole Ilíada com a palavra. Bom, espero que a minha conexão não me derrube. E acho essa pergunta, a pergunta que o Breno fez, primeiro, mas também depois a que o nosso ouvinte mandou, mas acho essa pergunta que o Breno fez muito importante, porque ela me permite retomar algo que eu disse no começo da nossa conversa, sobre as escolhas que os governos devem ou podem fazer, os governos de esquerda, diante de uma correlação de forças que não é a favorável. A gente escuta muito aqui no Brasil, mas isso também é repetido em outros países, e que é preciso tomar cuidado, a correlação de forças não é favorável e, dependendo da posição que você assuma, você pode provocar, dentre os nossos inimigos, o afã de desestabilizar ou derrubar os governos eleitos. Só que a história já mostrou aqui na América Latina, em outras partes do mundo também, mas aqui na América Latina, que façam o que façam os governos, sejam mais ousados ou sejam mais conciliadores, os inimigos, à direita, sempre vão tentar desestabilizar e derrubar. Isso não tem a ver com o que os governos fazem, tem a ver com as condições que eles, os inimigos, encontram para executar os seus planos. Então, acho que essa é a primeira coisa que deveria ser levada em conta. E o Gustavo Petro é um ótimo exemplo de que existem alternativas. Claro, nada é seguro nessa vida. A gente está aqui conversando e ele pode ser derrubado daqui, né, a alguns dias. Mas não me parece o mais provável nessa altura do campeonato. O que fez o Gustavo Petro? Com 9 meses de governo, ele estava... Na Colômbia dá muito trabalho derrubar um presidente. Dá bem mais trabalho que aqui. O método deles é uma via mais expressa. Eles liquidam o presidente. Num certo ponto de vista, não dá mais trabalho, é até mais fácil, mas, enfim, não esperamos que não cheguemos a isso. Mas, voltando, o que aconteceu com o Petro? Com 9 meses de governo, ele estava caminhando, ele estava correndo um sério risco de se tornar aquilo que se chama na política, os americanos que inventaram o tal pato manco. Ele já tinha uma queda verificada nas pesquisas, uma queda de popularidade, perda de apoio popular, e já tinha percebido que ele tinha fiéis a si, no Congresso, 20%. Do parlamento, 20%. Então, ele percebeu, e ali, claro, a gota d'água, digamos assim, foi a votação da reforma da saúde, que ou ele tentava fazer o que outros tentaram e foram mal sucedidos, e eu citaria aqui en passant Pedro Castillo, e nós nem discutimos o Peru aqui, que é fazer mais concessões para tentar se manter, ou ele tentava uma jogada que era enfrentar e dobrar a aposta. E foi o que ele fez, como vocês já disseram, a reforma ministerial, o discurso no 1º de maio, foi um discurso, inclusive um discurso que conclamou a manter o povo em luta permanente. A pergunta do nosso companheiro ali é se ele é antidemocrático antidemocrático e autoritário. Eu sempre digo, em face dessas questões, que o povo na rua genuinamente lutando por seus direitos, genuinamente lutando por uma distribuição do poder e a riqueza, é democracia concentrada, é democracia direta. O que é democracia?
né? A definição mais popular é o governo do povo. Mas quando o povo vai à rua reivindicar direitos, por que isso é antidemocrático? Isso é o demo na veia. Demo não é não de demônio, demo de... Por favor. Isso é o povo, né? O povo na rua. Então, não. Governar através da mobilização do povo, uma mobilização legítima, por causas legítimas, por causas que significam a democratização efetiva do poder e da riqueza, é democracia na sua forma mais pura e mais essencial. Esse é o meu ponto de vista. E esse discurso, para fechar aqui, eu sempre me estendo, qualquer dia eu receberei um cartão vermelho aqui do Breno, mas, retomando o nosso ponto, este é um exemplo, pode dar errado? Pode, mas esse é um exemplo que correlação de força serve para ser considerada, mas se os governos de esquerda querem cumprir o seu programa, não estou falando nem fazer, né, a revolução, mas cumprir o programa pelo qual eles foram eleitos e não frustrarem as expectativas daqueles que votaram nele, o que é o caminho mais curto para a volta da direita, eles precisam tensionar a correlação de forças, inclusive para que o povo veja o que está em jogo e o apoie. E isso precisa ser feito com cuidado, mas com força, com iniciativa e com o que eu chamaria de ousadia estratégica. É isso. Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. O programa Outubro é exibido exibido ao vivo de segunda a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Iole Ilíada, Rose Martins e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.